Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais uma aula de Química que está destinada a você que está cursando aí a terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 1. Eu sou a professora Rose e o tema da nossa aula é exatamente esse aqui hoje, ó, fenômeno químico. Nós vimos na aula passada fenômeno físico, então nós vimos que a matéria não muda nesse fenômeno, não há mudança na matéria, mas já nesse hoje vai haver mudança. Então, para que haja um fenômeno químico, tem que ter transformação da matéria, ou seja, a matéria tem que ser transformada em outro material diferente daquele que a gente colocou lá para reagir. Vem comigo aqui, vamos ver? Olha só. E aí nós temos o que é um fenômeno químico, né? Aqui é a descrição do fenômeno químico. A composição da matéria é alterada, então isso aí tem que ficar bem marcado para você. Opa, não habilitei aqui minha caneta, desculpa. Tem que ficar bem marcado para você que ela tem que ser alterada. Ela não é a mesma como era no outro. Sua composição antes de ocorrer o fenômeno é totalmente diferente. Então, como foi falado, a constituição é totalmente diferente. Então, nós vamos colocar duas ou três ou mais substâncias para reagir. Vai haver uma reação química e, diante dessa reação química, vai dar um produto final diferente daquelas substâncias do início. Isso é um fenômeno químico, quando há alteração da matéria. A matéria não vai continuar a mesma. Quer ver? Vem comigo aqui. Então, quando a gente fala de fenômeno químico, existe a formação de novas substâncias. Então, vai ter novas substâncias formadas aí para vocês, tá certo? Então, nós vamos colocar algo para reagir. Através dessa reação, nós vamos ter um produto formado diferente daquele que a gente colocou para reagir. Olha que bacana, olha que mágico, né? Então, vamos ver alguns processos desse aqui. Aqui nós temos o açúcar sendo aquecido, olha só. O açúcar branquinho aqui nós colocamos na panela para aquecer, na chama do fogão. Tá aquecendo, começa a aquecer, ele fica dessa coloração aqui, ó. Tá vendo? Ele era branco. Começa a ficar meio caramelo, meio branco. Aí, quando ele derrete totalmente, né? Ele fica totalmente caramelizado. Olha só, o produto final, que é esse, diferente do produto inicial. Veja que o produto inicial é branco. E o meu produto final é o quê? É a minha calda caramelizada. Ele vira uma calda e a cor muda. Você já começa a ver daí de cara. Ah, mas é açúcar. Agora é um açúcar queimado. Ele não é aquele açúcar granulado, fininho, que você consegue pegar com a colher e colocar lá no seu café e adoçar. Não, agora ele virou uma calda caramelizada. Ele não é mais granulado, ela é caramelizada e com o passar do tempo ela endurece. O açúcar granulado, não, você pode deixar ele aí. Quando você for pegar, ele vai ser sempre granulado, mas a calda não. Ela vai ficar ali líquida, mas com o passar do tempo ela vai endurecer. Então, veja, o produto formado é diferente do produto inicial. Isso é um fenômeno químico. Vamos aqui de novo, vamos começar aqui. E aqui nós temos mais, ó, a dissolução de um comprimido efervescente em água. E aí você pode estar perguntando assim, o que é um comprimido efervescente? É aquele comprimido que a gente coloca lá, um sorrisal ou um antiácido que a gente toma quando a gente está com o estômago doendo, que a gente coloca na água, ele faz tsh, aí começa a sair um monte de gases lá, que a gente fala bolhas, né? Então, aquele é um comprimido efervescente. Então, olha só, você tem um comprimido, que é a pastilha, né? Branquinha, que vem dentro do envelope, durinha, e você tem a água. Então, quando você pega esse comprimido e coloca dentro da água, então, o comprimido sozinho é o comprimido sozinho, é o antiácido, ele é o princípio ativo. A água, também você pode tomar ela sozinha, mas quando você mistura o comprimido na água, forma-se o líquido que vai dar ali ao seu estômago o alívio, forma um antiácido, né? E é esse daqui, olha só aqui pro quadro. Tá vendo? Começa a liberar os gases
que estão aqui, ó, presos em formas de bolhas. E aí essa água vai ficar totalmente clara, né? Esbranquiçada, dependendo aí do sabor que você comprou o antiácido. Pode estar em pastilha também, como pode estar em pó, tá? Depende do antiácido que você compra. E aí a sua água, que era límpida, transparente, vai ter outra coloração. O seu comprimido, que era a pastilha, vai ser dissolvido. Você não vai ver mais ali o seu comprimido e vai formar o quê? Uma solução, onde o comprimido dissolveu na água e aquela água você vai tomar e vai aliviar o seu estômago, tá certo? Então, veja, você tinha um comprimido, você tinha água. Ao misturar os dois, você tem um líquido que faz com que é o remédio, que faz com que você tome e melhore o seu estômago. Olha, totalmente diferente aí o produto final, totalmente diferente dos dois produtos ali iniciais, que é a pastilha e que é a água. Voltando aqui, vamos lá. Queima de papel. Ah, aqui quando você coloca fogo no papel, ele vai queimar. Quando ele queima, ele vira o quê? Cinza. Esse papel aqui, você consegue escrever de novo nele? Esse papel aqui tá branquinho da coloração ou da cor que o papel que você queimou? Não. Olha só, ele virou cinza. Ele virou cinza. Então, toda combustão ocorre uma transformação química e um fenômeno químico acontece. O papel era branco, taquei fogo nele, ele se transformou em cinza. Que cor é a cinza? É preta, né, ali, mais ou menos preta ali. Então, esse papel, essa cinza, você não vai conseguir escrever, ele não retorna ao estado original dele. O que é diferente do outro que a gente viu. Quando você amassa o papel, ele vai ficar amassado, mas ele não vai deixar de ser papel de jeito nenhum. Tanto é que você pode desamassar esse papel e escrever normalmente nele. Ele vai ficar branco do jeito que ele é, ou se ele for vermelho, você amassar ele vai continuar vermelho, a coloração dele não vai mudar, mas quando é um fenômeno químico, muda. Se você tacar fogo nele, ele não vai ter mais a coloração dele e você não vai poder mais utilizar como você utilizava. Então, isso é um processo químico, é um fenômeno químico. Volta aqui comigo, vamos ver mais exemplos, né? A queima da parafina. Parafina é aquela que a gente faz a vela, né? Ela vem em estado sólido, ela vem de estado sólido. Então, quando se há a queima dela, ela de sólido vai fazer o quê? Vai ficar líquida. Ela de sólido, ela se transforma em líquido e depois ela se transforma em sólido de novo. Veja, olha aqui para o quadro. Aqui, ó, ela é líquida bem aqui nessa base, onde está pegando a luminosidade aqui, ó, o calor. Mas quando ela vai derretendo, derretendo, derretendo e vai perdendo o calor, o que é que vai acontecendo? O líquido vai se transformando em sólido novamente, né? Então, a queima da parafina é um exemplo aí de fenômeno químico, ou seja, a queima da vela, né? Prego enferrujado, na verdade aqui é a chama, né? Prego enferrujado. O que que ocorre com o prego? Você pode jogar o prego lá, comprar ele bonitinho. Você pega, tira do saco, deixa lá na sua casa, lá no quintal, ele lindo, maravilhoso. Com o tempo, você vai ver que ele vai ficando enferrujado, ele vai ficando avermelhado, laranjado. Aquela crosta vermelha que tem em cima dele, chamamos de ferrugem. E o que é o ferrugem? Nada mais é do que a reação do ferro, que é do prego, com o oxigênio do ar e a umidade que existe no ar. Então, existe uma reação química do ferro, que é do prego, com o oxigênio e a umidade do ar. Essa reação faz com que exista essas crostas vermelhas e ele fica enferrujado. Não só o prego, qualquer coisa de metal aí que esteja enferrujado, existe essa reação do metal com o ar e o vapor d'água que existe no ar, na atmosfera. Quer ver? Olha aqui, olha só. Aí fica com essa coloraçãozinha aqui nele, ó, que é o ferrugem, né, chamado de ferrugem, que é, na verdade, o ferro reagindo mais ao oxigênio e à umidade do ar. Isso é um processo químico, na verdade. E aí, na química, a gente tem um destaque para ela que se chama de oxidação.
O leite transformando em coalhada pela ação do micro-organismo. Então, nós temos o leite. E aí, se você colocar limão dentro dele, vinagre dentro do leite, ele vai se transformar em coalhada. Veja que aqui é totalmente líquido e aqui não, já temos pedaços mais sólidos dele. Então, o produto é totalmente diferente do leite lá inicial. Legal, né? Então, fenômeno químico. Sempre ocorre a transformação da matéria. Nada fica igual o que era. Sempre vai haver transformação da matéria. E aí vem comigo aqui ver outros exemplos. A queima do papel nós vimos que não volta a ser o papel original. O alimento decompondo-se no lixo, né? Quando o alimento estraga, ele não volta a ser aquele alimento bonito, aquele alimento que a gente comprou, a gente não pode nem comer, né? Então, ele não volta a ser o que era. A queima do carvão também não volta a ser o que é, não volta a ter aquele carvão em pedaços, né? Produção de queijo a partir de leite. Então, do leite, aí adiciona uma série de coisas, coalho e outras coisinhas e vai formar o leite. Então, o leite inicial se transforma no queijo. Então, o queijo é um produto final. Veja que é bem diferente do leite. Vem do leite, mas é bem diferente do leite. A queima de combustíveis no motor dos automóveis, a fotossíntese realizada pelas plantas também é um processo químico, o azedamento do leite também é um processo químico, entre outros e outros e outros aí, tá certo? E agora vamos ver a diferença realmente entre fenômeno físico e químico. Vem aqui para o quadro comigo. Então, podemos basicamente diferenciar os dois tipos de transformação ao constatar a formação de uma nova substância. Caso um novo material tenha sido formado, isso indica que ocorreu fenômeno químico. As reações químicas geralmente são identificadas quando? Então, quando ocorre um processo químico, Rose? Quando tem mudança de temperatura. Então, quando você mistura algo e percebe que a temperatura esquentou, né? Liberação de gases, liberação de odor. Então, quando tem liberação de gases, o que aconteceu lá no nosso antiácido dissolvido na água. Liberação de odor, quando você mistura alguma coisa e dá aquele cheiro ruim. Mudanças de coloração, então a mudança de coloração visível, você consegue ver. Então, é um fenômeno químico. Produção de som, emissão de luz, formação de um sólido no fundo do recipiente com líquido. Tudo isso aqui é um fenômeno químico. Então, todas essas características aí caracterizam aí um fenômeno químico. Veja, as substâncias iniciais não são iguais à substância formada, tá certo? Então, diante disso, nós terminamos nossa aula aqui e espero vocês na próxima aula aí, tá bom? Tchau, tchau, até mais.